Ora, o estresse naquela época foi necessário, a obesidade era necessária, era sine qua non, diriam os latinos, sem o que aquele ser não teria sobrevivido. Agora, o que é que acontece? Que a sociedade se desenvolveu numa velocidade e o nosso corpo numa velocidade muito menor não está se adaptando a esse tempo atual. E aí o que é que acontece? Que hoje você não encontra mais um tigre na rua, né? Você não encontra mais uma jiboia. Qual é o tigre que lhe incomoda? A prestação que vence amanhã, o telefone que você tem que pagar, o trabalho que você está sendo perseguido e tem que dar jeito. Quer dizer, hoje não tem mais animais, tem pequenos tigrezinhos que te perseguem diariamente. E esses pequenos tigres, o que é que acontece? Essas nossas preocupações. Elas encontraram um organismo que estava preparado para responder a essas situações. Só que numa situação limite agora não é mais. E até onde se sabe hoje, o homem, o ser humano, nós que estamos aqui, somos os únicos seres, a única espécie sobre a Terra, que é capaz de entrar em estresse total por um leão, por um tigre, por uma jiboia de papel que só existe na cabeça dele. Você não vai encontrar um bicho ali perigoso. Você vai encontrar pequenos tigrinhos. É a promissória, é o talão de cheque, é a conta do colégio, é alguém buzinando ali na sua traseira. Esses pequenos tigrezinhos encontraram um terreno fértil que faz o quê? Cada vez que você se incomoda, essas glândulas suprarrenais, aqui em cima dos rins, elas jogam o hormônio da agressividade na sua corrente sanguínea, e a corrente sanguínea, você sabe, passa pelo corpo todo, então você fica encharcado de hormônios de agressividade. E aí você não sabe por quê, você perde o bom humor, você perde a capacidade de sentir prazer, você perde a capacidade de estar de bem com a sua vida, mesmo quando não tem tigre nenhum na rua, nem pitbull dentro de casa. Por quê? Porque o seu corpo está encharcado de adrenalina. Como é que esse hormônio da agressividade diríamos assim, encharcou o seu corpo? Com essas pequenas coisas num corpo que ainda não teve tempo de se adequar à situação atual da vida moderna. E aí? E aí que o corpo está acostumado a dizer assim, tem bastante comida? Come, 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 come. E depois ele se encarrega de armazenar. Pô, mas o corpo não sabe que daqui a 2 horas eu posso comer de novo. O nosso corpo não sabe que a conta que eu vou ter que pagar amanhã, de um jeito ou do outro eu vou dar um jeito, que eu vou resolver isso. Não, ele projeta uma quantidade de ansiedade que faz o quê? Faz o seu rosto empalidecer, envelhecer precocemente, em tirar-lhe a satisfação de você viver, e sobretudo uma coisa, nós temos 2 já, né? O gordo e né? A gordura e tem um terceiro, deixa eu não esqueço. O nosso cérebro, ele tem uma farmácia interna. O que é uma farmácia interna? Uma farmácia é um lugar onde se produz, não é onde se vende remédio como nós temos hoje. É um laboratório, então, melhor. É um laboratório onde se faz remédio. Esses que tem por aí. No nosso cérebro tem um que é perfeito. Esse laboratório que nós temos, depois tu ajuda, né? Tu és nutricionista, vai ajudando aí a dar... esse nosso laboratório interno, ele está ali funcionando com todo o nosso organismo. Então esse laboratório interno, ele pode produzir tudo aquilo de que o corpo necessita. Tudo. Se nós não tivesse tigre de papel exigindo que a gente se encharque de adrenalina,
Se a gente não tivesse esse acúmulo, e nós vivêssemos uma vida assim, uma vida, né? Uma vida que merecesse esse nome, essa farmácia produz tudo que precisamos, né, que o organismo precisa para você ter uma vida saudável, alegre, feliz e ter longevidade, isto é, viver muito tempo, viver muitos anos. Mas o que é que acontece agora? Que aí você ou come mal, ou você come fora de hora, ou você usa uma série de ingredientes que não são muito adequados para o seu corpo, ou você leva uma vida assim muito agitada, muito puxada. Tem gente por aí, né, que trabalha que nem um louco. Olha, quem trabalha como louco está colocando o instrumento de evolução dele em risco. Por quê? Porque o organismo trabalha, claro, ele precisa para trabalhar. Mas ele tem um prazo de validade. Ou seja, não é bem de validade, é um prazo de utilidade. Quer dizer, tu não pode exceder aquela quantia. Se tu excede, trabalho demais, preocupação demais, o que é que faz? Faz com que o organismo, vamos fazer uma metáfora aqui, ó. O organismo tem que produzir, brincalhonamente falando, 100 kW de energia por dia para você fazer o seu trabalho ordinário, cotidiano, de todo dia. Ele produz 100 kW. Mas se você começa a trabalhar muito mais, se você usa excessivamente um órgão, né, é um órgão, vamos dizer, o cérebro, o coração, o pulmão, algum deles, em demasia, o que é que acontece? Que os 100 kW de energia produzido, aqui metaforicamente, né, brincalhonamente, produzido para que você tenha o desempenho normal, seja insuficiente. Não dá. Aí vamos dizer que o corpo se reúne, né, e diz assim para o dínamo gerador dessa energia do organismo: olha, 100 kW é pouco. Aí o corpo responde assim, o dínamo diz: tá bom, então nós vamos trabalhar um pouco de hora extra e vamos produzir 150. E passa a produzir, então você consegue trabalhar durante um período mais do que pode, você tem uma vida assim muito agitada, muito isso, muito aquilo, quer dizer, você está gastando mais do que devia. Só que vai chegar um momento em que o corpo vai chegar e dizer assim para o seu cérebro: olha, você pediu, nós produzimos 100, passamos a produzir 150, só que agora não dá mais. Nós não temos condições de mantermos esse ritmo de produção de energia para você gastar do jeito que você está gastando. E aí o que é que o organismo faz? O organismo, aliás, o dínamo para de produzir, ou seja, começa a produzir menos. Quando ele volta a produzir menos, já deixou o organismo da gente viciado, ou seja, o nosso organismo se viciou a gastar sob a forma. Porque veja bem, né, quando a gente fala assim, gastar muita energia, normalmente a gente pensa assim, num cara que levanta às 5 horas da manhã, trabalha até as 10 da noite e chega em casa, vai resolver 1000 problemas. Isso também, mas não só, e talvez nem o mais importante. Gasto é aquilo que você faz quando você está na janela, não está olhando para nada, nem para ninguém, o seu pensamento está perdido, resolvendo um problema lá do fundo do baú. Quando você está, diríamos assim, com a mente ligada em alguma coisa, você está gastando uma energia terrível do seu organismo. E essa energia, se você estiver gastando demais no seu raciocínio, no seu cérebro, pode ser também no emocional. Pode ser em qualquer tipo de atividade, né? E aí o que é que vai acontecer? Que essa energia mais que você está gastando vai levar o seu corpo a dizer assim, né? O dínamo do seu corpo a dizer assim, ó, não dá mais. Se não dá mais, o que é que acontece? Acontece que nós não vamos produzir a quantia que vocês querem. E aí,
Aí é como se o corpo, as células do corpo, que trabalharam assim como um exército unida para produzir aquele efeito, eles disseram assim, ó, nós temos um problema para resolver, que é produzir 150 kW de energia. Nós sabemos resolver, queremos resolver, só que nós não conseguimos resolver. Tem o problema, sabem, querem, só que não podem, não conseguem. Quando o organismo, as células, que diríamos, fossem trabalhadores, né, em conjunto, chegam a essa conclusão, o que é que acontece agora? Acontece que a unidade do corpo como um todo se desfaz. Ou seja, a inteligência, aquilo que nós chamamos de consciência, de alma, de espírito, né? Ela tem uma energia e uma sabedoria de trabalhar para o corpo todo. E todo o corpo trabalha para ele, para esse todo. Quando eles chegam nessa ruptura, o que acontece? É como se as células dissessem assim, nós queremos resolver, sabemos, mas não podemos. Então, olha, o todo agora é que se arrebente. Cada um vai cuidar de si próprio. Qual é Dom Queijo agora. Qual é a gênese, a origem das doenças psicossomáticas e, sobretudo, das doenças degenerativas do corpo? 2 queijos, pronto, um é pouco, dão 2 queijos. A origem está exatamente aqui, gente. Quando as células em conjunto não conseguem resolver o problema que elas sabem que querem, mas estão impotentes, elas perdem o sentido de unidade e elas voltam a cuidar cada uma de si. Como é o nome dos unicelulares que saíram da água? Protozoários, né? Protozoário é quando é os seres vivos de uma única célula e que cada uma cuidava de si. Ora, quando você examinar uma célula cancerígena, uma célula que está ali, diríamos, esse negócio que dá no estômago, uma úlcera gástrica, quando você examinar uma célula lá de quem tem leucemia, você vai ver que são todos, como é que é o nome? Unicelulares. Unicelulares. São todos elementos, células, que perderam o sentido de trabalhar pelo todo e passaram a cuidar de suas individualidades. Ou seja, o corpo humano perdeu o comando. Não tem mais comando. Se ele perde o comando, o que é que acontece agora? Que você fica sem direção. Você não tem, você é um exército, o corpo, né, as várias células, só que não tem um comandante. Se não tem um comandante, cada um começa a se dirigir para onde quiser e é uma desorganização. Desorganização é aquilo que no popular hoje nós chamamos de quê? Depressão. Ansiedades, angústias, é quando a pessoa conseguiu, de certa forma assim, mas perdeu a unidade. Quando a pessoa perde a unidade, ela perde a direção, e quando ela perde a direção, a vida perde o significado. Por que essas pessoas elas vão ao suicídio? Porque não tem mais significado. Agora, veja bem, esse aqui não é o ponto de onde parte o trem, é o ponto de chegada. Tem alguma coisa antes disso. Qual é a coisa que tem antes disso? Que, via de regra, quando a pessoa está nesse processo de exaustão, veja bem, a exaustão principal do homem moderno não é trabalhar 15 horas, 18 horas, é não desligar a cabeça, é não desligar a atenção. Esse é o pior.